Agora foi. Isso aí, gente, vamos lá? Então, boa noite a todas e todos, né? Isso aí, pessoal. Então, hoje, a gente vai continuar com o Totem Tabu, né? Terceira sessão, ou terceiro texto, né? Lembra que o Totem Tabu é um compilado de textos de Freud sobre esse tema, né? Então, vamos para o terceiro texto, chamado, bom, na minha edição aqui da Companhia das Letras, terceiro texto chamado Animismo, Magia e Onipotência dos Pensamentos, esse é o nome do texto, né? E eu vou refazer a pergunta minutos atrás, que é menos gente, que é assim, não sei, os que estão acompanhando o texto, como é que tem sido para vocês ler esse texto? Não sei se alguém quer falar sobre isso, ou escrever no chat sobre isso, né? O que vocês têm achado do texto? Porque eu não sei, Thaís, não sei, ó, quem, Thaís não, né? Thaís não fez também. Mas quem fez, por exemplo, graduação em psicologia, eu tenho é uma curiosidade, tá? Eu não fiz graduação em psicologia. Então, eu queria saber se vocês têm que ler esse texto na graduação em psicologia. Sim ou não? Não sei se alguém pode me responder isso. Estou curioso. Vocês leem isso na graduação em psicologia? Quem faz assim, matérias introdutórias de psicanálise? Eu sei que nas graduações tem assim, né, matérias básicas de psicanálise, assim, Eu introdução à fiz a, psicanálise, né? eu fiz a cadeira de introdução à psicanálise e tinha que trabalhar totem e tabu. Hum. E você lembra que tipo de ênfase foi a Kátia que falou? Sim, fui eu. Eu não lembro, tu acredita? Vocês estavam falando aí e eu estava aqui quebrando a cabeça. Eu não lembro. Porque para mim foi tão complicado, foi tão difícil, entende? Uhum, uhum. Eu não. Então, diga, desculpa. Ó, a metodologia do professor era fantástica, mas quanto mais ele se aprofundava, menos eu entendia. Na graduação isso acontece, aconteceu comigo também quando eu fiz ciências sociais e fiz história, que essas são minhas formações acadêmicas, né? Mas eu fiquei curioso para pensar assim, né, quer dizer, como é que na psicologia se pensa justamente esse texto, né? Esse texto, ele serve como o quê? Para pensar, o meu ponto é, né, perguntei sobre isso porque o que o Freud está fazendo nesse texto? De certa forma, o Freud, como eu falei das outras vezes, o Freud está tentando mostrar, comprovar em relação aos seus adversários intelectuais, de que, bom, isso que ele criou, né, esse saber, essa prática que ele criou, que é a psicanálise, e seus conceitos fundamentais, né, quer dizer, o princípio fundamental da psicanálise, que é o inconsciente, as pulsões, seus conceitos fundamentais, eles têm uma abrangência universal. Quer dizer, esse é o ponto que o Freud está tentando provar. Então, ele está dizendo assim, olha, tudo aquilo que eu estou observando na clínica há anos, né, porque esse texto é de 1912, um pouquinho antes, e ele já tem anos aí de van, né, Freud, e de autoanálise primeiro e depois de analisando outras pessoas, o Freud vai mostrar assim, olha, eu vou mostrar para todo mundo de que essas dinâmicas, essa lógica psíquica, essas dinâmicas, essas ideias essas, quer dizer, não só ideias, né, mas o que eu tenho observado na fala dos pacientes, nos atos dos pacientes, lá na minha clínica, eu posso mostrar que isso também acontece em outras realidades para além da minha aqui de Viena, lá na rua Bergasse, lá no meu divã. Então, o ponto do Freud, de certa forma, de certa forma não é isso, né? O projeto do Freud, bastante científico, bastante forte, né? No sentido científico do termo, é provar para os adversários, e talvez para ele mesmo também, de que os conceitos que ele criou para descrever essas dinâmicas, né, essas lógicas da fala, dos atos psíquicos, que ele vai chamar, né, o que depois ele vai chamar de realidade psíquica, elas são observáveis nos mais variados contextos, né? Mais do que isso, quer dizer, isso está no, no centro, no âmago da espécie humana. Quer dizer, não é só daquelas pessoas que ele vai observar na clínica, vai conversar na clínica,
mas que essas lógicas estão justamente no centro da constituição do humano, né? Quer dizer, é isso que o Freud quer mostrar. E ele escreve esse livro com esse propósito, né? Por isso que ele vai para pensar justamente a noção de totem e do tabu, que são duas noções da antropologia, que nascem na antropologia porque são antropólogos que vão para outras sociedades e eles percebem essas lógicas, essas palavrinhas são palavras que vêm de outros povos, né? Vai pegar essas palavras e vai dizer assim, olha, os antropólogos perceberam certas dinâmicas sociais, daí não só não individuais, mas sociais, de grupos humanos, né? Tem certas dinâmicas, a maneira como eles se relacionam com o sagrado, a maneira como eles se relacionam uns com os outros, essas dinâmicas são muito semelhantes ou análogas ao que o indivíduo passa dentro dele. Então, eu poderia dizer que essas lógicas e dinâmicas são universais, é algo que é constitutivo do humano, né, do ser humano. Né? É uma antropologia no sentido forte mesmo. Então, Freud vai fazer isso nesses textos. Né? E o terceiro texto, que é justamente sobre a ideia de animismo, né? O Freud vai fazer a sua teoria do animismo. Né? Ele vai dar a explicação dele sobre o que é isso que a antropologia vai chamar de animismo. Tá? Então, antes de qualquer coisa, convém entender o que é animismo. Esse é o primeiro passo. Né? Quer dizer, o que o Freud está chamando de animismo aqui? Né? Então, o Freud, a partir de, essencialmente, dois antropólogos, tem outros, tá? Mas ele vai se basear essencialmente em dois grandes antropólogos do século XIX, tá? O primeiro é o Taylor, são dois ingleses, tá? O Taylor, e o segundo é, desde lá do primeiro texto, o James Frazer. Né? Então, a partir do Taylor e do Frazer, que são dois antropólogos que são classificados na antropologia como antropólogos evolucionistas, eles têm certos pressupostos, né? Uma certa forma de pensar o humano que tem uma perspectiva bem evolucionista no sentido, existem povos que seriam mais, entre aspas, selvagens, menos civilizados, com certos tipos de características, e na história da humanidade, né, conforme o tempo foi passando, as sociedades humanas foram evoluindo para um certo ponto, né, que são as sociedades civilizadas, que no caso são as sociedades europeias. Né? As sociedades europeias sempre estão lá em cima, como eu falo para vocês, elas sempre estão no topo, elas sempre são um modelo de civilização. Né? Mas esses antropólogos se puseram a entender as sociedades não ocidentais, as sociedades que eles consideravam justamente primitivas, né? Sociedades que tinham sobrevivido no tempo, sociedades que de certa forma, congelaram o tempo, né? São sociedades que são resquícios de um tempo muito antigo, de como os povos humanos eram há milhares de anos. Então, as sociedades da Austrália, da Melanésia, da América do Sul seriam uma espécie de fósseis vivos da humanidade muito antigamente. Né? Então, seriam povos que teriam costumes, formas de ser, que seriam anteriores as formas que foram desenvolvidas depois, né? Na Europa, principalmente. Enfim, esses antropólogos têm isso como pressuposto, mas não só isso, tem outras coisas mais interessantes que isso, né? Que é uma coisa muito reducionista. Mas, enfim, essa era a antropologia que estava em voga na época do Freud, tá? E o Freud era leitor dessa antropologia. Enfim, o Freud vai voltando para a questão do animismo, né? Ele vai, a partir desses dois antropólogos, o Taylor e o Frazer, vai tentar entender, bom, o que eles estão chamando de esse negócio de animismo aí, né? Aí o Freud vai pegar dois termos, né? Duas ideias. A primeira delas é, bom, animismo, a gente pode dizer que ou a gente pode dizer não, tem um certo antropólogo, Tyler, vai dizer que é uma espécie de uma doutrina das almas. Essa é a primeira definição que ele dá a partir do Tyler, uma doutrina das almas, né? O que ele quer dizer, né? Uma doutrina das almas ou uma doutrina dos espíritos. O que isso quer dizer? Então, aí o Freud vai ser um pouquinho mais específico. Ele vai falar assim, a maioria, né, tem uma partezinha no comecinho do texto, ele vai dizer assim, a maioria dos autores, os antropólogos, inclina-se a supor que essas noções de alma, né, uma doutrina das almas, constituem o núcleo original do sistema animista, que os espíritos são apenas almas tornadas independentes, e que as almas dos animais, plantas e coisas foram formadas por analogia com as almas humanas. Então, o que seria o animismo?
é uma certa ideia, ele vai chamar de doutrina, de que todas as coisas do universo, do mundo, todos os entes do mundo, teriam almas, teriam uma certa ideia de alma ou de espírito, que é análoga à ideia que nós ocidentais temos da noção de alma, que é uma noção religiosa, uma noção de origem religiosa, né? Quer dizer, a ideia de que todos os seres, não só os seres humanos, carregam algo em si que é outro, que não é material, é imaterial, né? Que tem certas capacidades, certas propriedades que nós, enquanto carne, enquanto corpo, não temos, né? Então, nós, de certa forma, da forma para Thaís, né? Nós seríamos seres duplos nesse caso, né? Quer dizer, os seres humanos são pensados como seres duplos por uma série de religiões. Então, temos o corpo, né? Nesse mundo aqui terreno, e temos algo que carregamos ou que está junto com a gente que transcende o corpo, que sobrevive à nossa morte, né? A nossa morte corporal, a gente apodrece, mas a nossa alma vai para um outro lugar, né? Então, o animismo, de certa forma, é pensar que não só os seres humanos têm isso que eu estou chamando de duplo, a antropologia vai chamar de duplo, né? E não só nós, humanos, mas que todos os seres da natureza, que a gente chama da natureza, têm essa propriedade, tá? E isso é que a antropologia da época do Freud vai chamar de animismo. E então, o Freud chama primeiro de doutrina das almas, e depois ele vai falar assim, na verdade, né? Ele vai se corrigir e ser mais específico. No finalzinho da parte 1, ele vai dizer assim, no penúltimo parágrafo da parte 1 desse texto, ele vai, abrindo aspas, né? Ele vai dizer assim, o animismo é um sistema de pensamento. Olha só o que ele vai dizer. Né? Quer dizer, essa ideia de que todos os entes da Terra carregam um duplo ou uma alma, é um sistema de pensamento. Ele não só explica um fenômeno particular, mas permite compreender o mundo como unidade, a partir de um ponto. Né? A ideia de que tudo no cosmos, no mundo, depois a gente pode falar sobre cosmos, né? Tem um duplo, tem uma alma, e de certa forma tudo está conectado, quer dizer, tudo tem relação, né? Então, Freud vai dizer assim, isso nada mais é do que um sistema de classificação, um sistema de pensamento dos entes, né? O que os seres são? O que eles são? Né? Que tipo de relação a gente estabelece com esses seres? O animismo é um sistema de pensamento nesses termos, né? Daí o Freud vai completar dizendo o seguinte, isso é bem importante, porque daí tem a ver com uma certa ideia bastante evolucionista do Freud. Ele vai dizer assim, que no curso dos tempos, a humanidade produziu 3 grandes visões de mundo. Isso é bem relevante para o Freud. Se dermos créditos às autoridades, né, aos antropólogos. A animista, essa foi o primeiro estágio, o primeiro sistema de pensamento que existiu, a animista, entre parênteses, mitológica. A segunda seria a religiosa e a terceira seria a científica. Aí ele continua. Entre elas, a primeira, criada, o animismo, é talvez a mais consequente e exaustiva, a que explica de maneira cabal a natureza do mundo. Essa primeira concepção do mundo, de mundo da humanidade, é uma teoria psicológica. Isso é o Freud que está falando. Né? Está além do nosso escopo demonstrar o quanto dela ainda se acha na vida moderna, seja depreciada, seja em forma de superstição, ou bastante viva, como fundamento da nossa linguagem, crença e filosofia. Enfim. Aí ele continua, retomando esses 3 estágios, então ele vai pensar justamente a história da humanidade, não ele, né, a antropologia da época dele, em 3 estágios de sistemas de pensamento. Né? O primeiro é o animismo, e depois que a humanidade foi evoluindo, se constituiu um sistema de pensamento que ele vai chamar de religioso, e um terceiro estágio, que é o estágio da Europa, do século XIX, é o estágio científico. Né? Quer dizer, a ciência seria uma espécie de evolução tanto do pensamento animista quanto do pensamento religioso, né? Você está vendo que tem uma certa perspectiva bastante evolucionista aí, né? De um passa para o outro, assim, conforme a humanidade vai conhecendo mais a natureza, a maneira como as coisas são, digamos assim, ou a gente poderia dizer, conforme a humanidade vai se dando conta do princípio da realidade, que é um termo freudiano, a coisa vai andando, né? Então eles passam do animismo para o sistema religioso, né? A ideia de que existem deuses que comandam o cosmos, para depois para a ideia de que não é nem espírito, nem alma, nem Deus que explica as causas, as coisas do mundo,
e sim certas relações de causa e efeito, causa e consequência, que é o que a gente vai chamar de ciência, né? Enfim. Bom, voltando só ao trecho que o Freud vai falar, né? Esse último parágrafo da parte 1, ele vai dizer assim: remontando esses 3 estágios de visões de mundo, fala-se que o animismo em si é ainda uma religião, mas contém as premissas sobre as quais depois se constroem as religiões. É também claro que o mito se baseia em pressupostos animistas, mas os pormenores da relação entre mito e animismo permanecem obscuros, né? Enfim. Mas esse é um ponto importante. O Freud vai mostrar assim, o animismo é um sistema de pensamento em que a ideia de que todos os entes da Terra têm espírito ou têm alma, tá? O Freud vai dizer que isso é um sistema de pensamento dos primórdios da humanidade, né? Quer dizer, é o primeiro tipo de sistema de pensamento / classificação do mundo e das coisas. E que do animismo, se você segue a evolução da humanidade, se passa ao sistema religioso, depois à ciência, né? O Freud vai dizer, ou o Freud vai concordar com os antropólogos da época dele, dizendo que, olha, existem povos aí no mundo que ainda estão pautados e baseados nessa forma de classificar os seres, que ele vai chamar de animismo, né? Tem povos aí, os fósseis vivos que estão por aí, eles ainda pensam o mundo e as relações a partir de uma perspectiva animista, certo? Isso é o pressuposto do Freud aqui no texto. Até agora, tranquilo, gente? Alguma questão? Sobre a noção de animismo, eu fui claro? Sim? Não sei, Thaís, o que você achou, Thaís? Aí pode falar de que quiser. Mas não sei se eu fui claro, né? Mas essa ideia de animismo como um sistema de pensamento é bem importante para depois a gente pensar como é que o Freud vai passar para a clínica isso. Tá? Mas é um sistema de pensamento, um sistema de organização do mundo. E o animismo é isso, a religião também e a ciência também. Né? Então, um vem depois do outro. Beleza? Beleza. Isso é bem importante, porque depois tem consequências lá quando a gente vai falar da neurose obsessiva, tá? Enfim, esse é o fim da primeira parte, ele explica bem o que é animismo, né? Depois ele vai começar ele vai fazer uma discussão muito interessante sobre a noção isso é bem antropologia, tá? Que é uma discussão sobre magia. Né? A Shelley escreveu, eu só não peguei o estágio religioso. Só voltando, que eu acho uma questão boa da Shelley, né? Quer dizer, o segundo estágio religioso seria o seguinte, né? Quer dizer, você deixa de colocar, por exemplo, vou dar um exemplo bem tonto, tá? Um tonto não, um exemplo interessante. Por exemplo, para muitos povos, objetos, por exemplo, como uma caneta, tá? Uma caneta esferográfica tem um duplo, tem uma alma. Então, vou dar um exemplo que eu acho bem interessante que eu conheço, tá? Que é do mundo ameríndio. Então, por exemplo, tem povos indígenas da Amazônia que acreditam que você aprende a escrever quando o duplo da caneta, a alma da caneta, entra no teu corpo. Você é incorporado pela alma da caneta. Isso faz com que você aprenda a escrever. Isso é uma espécie de uma teoria da aprendizagem ameríndia. Tá? Você aprende a escrever porque você fica em relação com a caneta. Você pega a caneta todos os dias e fica mexendo na caneta. Então, esse costume de ficar com a caneta, mexendo com a caneta todos os dias, faz com que o duplo da caneta entre em você. Então, esse é um tipo de explicação, dizendo assim, olha, você aprendeu a escrever porque, de certa forma, você usou a caneta tantas vezes que o duplo da caneta entrou em você. Logo, você introjetou, incorporou o escrever. Isso seria uma explicação animista do escrever, tá? Uma explicação religiosa, quer dizer, numa religião, uma caneta não tem alma. Né? Vamos pensar assim no nível religioso ou no estágio religioso. Quer dizer, uma caneta, um objeto qualquer, não tem alma. Quer dizer, você tem uma outra classificação. Por exemplo, na religião cristã, a gente pode pensar, vamos pensar assim no cristianismo. O cristianismo é bom que a Thaís sabe bastante sobre. Vou fazer uma pergunta. Para os cristãos, os animais têm alma? É uma boa pergunta. O que você acha, Thaís? Não, né? Dá para responder assim, enfaticamente, que para os cristãos os animais não têm alma. O que isso significa? Que no estágio religioso, você tem menos entes do mundo que tem essa propriedade, esse duplo, essa alma, né? Você ficou muito mais restrito.
os tipos de entes que podem ter alma, no caso, os seres humanos, né? Quer dizer, o Freud vai dizendo assim, olha, as explicações para as coisas vão, ao longo do tempo, sendo cada vez menos explicadas a partir da ideia de alma. A religião, tá vendo que já restringiu bastante? Quer dizer, as coisas da natureza já não podem ser explicadas a partir de uma relação entre espíritos, por exemplo. Para a religião cristã, para as religiões monoteístas. A outras religiões, talvez. Né? Para as religiões reveladas, explicar certas coisas da natureza a partir de relações entre espíritos já fica mais difícil. Né? Daí, quando passa para a ciência, isso desaparece. Então, não vai assim, por exemplo, choveu porque Deus mandou a chuva. Né? Isso seria uma explicação religiosa. Bom, Deus, né? Deus, numa forma de castigar os seres humanos daquele lugar, jogou uma enchente enorme, né? Dias e dias de chuva para castigar um certo povo. Bom, uma história do Antigo Testamento, como tem várias assim. Né? É uma explicação causal de um Deus que fez isso contra os mortais, né? Contra os seres humanos. Para a ciência, essa explicação não faz o menor sentido. Não tem mais alma, não tem mais espírito, não tem mais Deus. Né? Primeiro você elimina a alma e os espíritos das coisas, de vários entes, e você joga por uma certa ideia de que existe um Deus que está acima do mundo, né? Que não está no mundo, mas talvez esteja acima do mundo, como são as religiões reveladas, e ele coordena ali, ele tem, né? Ele que está no comando, vai dizer como são o destino das pessoas, se chove ou se não chove. Então, por exemplo, se você quiser que chova, você tem que pedir para Deus, né? Você tem que fazer um sacrifício, tem que fazer um ritual. Então, você vai lá fazer um pedido para Deus para que chova. Então, não é mais uma relação entre espíritos terrenos ou mundanos, você é uma relação entre mundanos e Deus. Isso no estágio religioso. Na ciência, não adianta você rezar para chover ou fazer um ritual de sacrifício para chover. Né? A chuva tem uma explicação química ou físico-química. Chove porque, né? Tem uma série de relações entre elementos físico-químicos que faz com que chova. Vocês entenderam essa passagem? Está vendo como o mundo dos espíritos vai diminuindo conforme o tempo vai passando? Quer dizer, esse é o princípio, né? Lógico da coisa. Então, esses são os 3 momentos. Diga, Thaís. E é interessante que eles vão passando um para o outro, não aleatoriamente, né? Eles vão acompanhando o avanço da história, o avanço da cultura, o avanço de tudo, assim. Não tem... Surge a ciência e com ela a gente começa a questionar o que estava antes. Isso. Porque a desculpa no sentido de que, bom, vou pedir para Deus que chove, é super válida até que eu descubra que não vale. Então, a gente sabe porque chove, e esses passos da ciência vão fazendo questionar tudo o que se conhecia. Então, vão fazendo várias voltas e voltas e voltas, até porque no livro do Luc Ferry, ele vai dizer que o cristianismo apresenta a salvação no sentido que, bom, para o cristianismo a nossa salvação a gente vai salvar o corpo, a gente vai salvar nossas relações. Uhum. Eu vou ressuscitar e comigo eu vou ressuscitar o meu pai, a minha mãe, dentro de um mundo maravilhoso. E a ideia que estava em vigência antes era, bom, a gente morre, mas uma parte do nosso corpo vai para o cosmos. Como uma parte, a gente reintegra o cosmos e seremos um pedaço do cosmos eterno. Até que um bom momento as pessoas pensaram, mas eu não quero ser um pedaço do cosmos. Será que eu não posso ser alguém? E é um dos motivos. E depois veio a ciência e disse, gente, ridículo isso, ninguém nunca vai ressuscitar, não tem nada a ver, a gente não serve para nada, morreu, acabou. Mas é um dos motivos pelo qual o cristianismo nunca morre, essa sensação de que, bom, então isso aqui está garantido, não importa o que eu vim fazer aqui, não importa quem eu sou, qual é o objetivo da minha vida, essa segurança que eu tenho de que, se eu morrer, a minha mãe morreu, mas não tem problema, ela está num lugar muito melhor, ela está com a mãe dela que ela ama, elas estão super felizes, e esse conforto que o cristianismo traz faz com que a gente até avance para a ciência moderna, claro,
Mas ele sempre puxa para trás, porque as promessas que ele traz, não tem como comparar com isso, assim. Então, vou pegar o teu gancho, porque é interessante que um certo trecho o Freud fala, né? Quer dizer, a coisa vai passando de um para outro, em termos evolutivos, a partir que o princípio da dúvida vai surgindo da humanidade, né? Tem duas coisas interessantes aí, porque olha como é um pensamento bem evolucionista, né? O Freud vai dizendo assim, olha, conforme os seres humanos foram vivendo no planeta, eles foram se dando conta que esses sistemas de pensamento não explicavam tudo, tem certas coisas que continuavam não explicadas, e isso era justamente algo que o Freud vai chamar de dúvida, né? Quer dizer, bom, tem certas coisas que acontecem que talvez não sejam espíritos, ou talvez não seja Deus, né? Então, o Freud vai dizer assim, isso é uma coisa que, esse pensamento do Freud era bastante comum no século XIX, bastante comum, ele era bastante geral no século XIX. O princípio de que, conforme os fenômenos, né, quer dizer, conforme a humanidade vai se dando conta de que tem certas coisas na natureza não são explicadas por questões religiosas ou por princípios, por relações de causa e efeito que envolvem uma certa ideia de espírito, de Deus, se coloca o princípio da dúvida e se coloca o princípio do não saber, justamente, o chamado princípio da ignorância, tá? Para não ter outro nome. O princípio do não saber, a ideia de que, olha, para a gente saber, a gente precisa estudar. Então, a gente parte do princípio, do pressuposto de que eu não sei porque as coisas são como são, né? Então, eu investigo a natureza, eu investigo as relações entre aquelas coisas, né? Quer dizer, você não tem uma resposta de antemão, né? Quer dizer, o princípio do que o Ocidente vai chamar de ciência, justamente, né? O princípio do que, assim, que o Ocidente vai chamar de ciência. A ideia de que eu começo de um lugar de não saber. Quer dizer, a busca da verdade, ou de uma certa objetividade, implica em começar a partir de um lugar de não saber. Eu não sei, mas eu vou investigar para saber, né? Bom, bem lacaniano que eu disse, de certa forma. Pensei nisso agora. Extremamente lacaniano que eu falei, mas é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Eu acho que nesse sentido o Lacan tem um princípio bem arraigado numa certa ideia de ciência, não que a psicanálise, que o Lacan dizia que a psicanálise seja uma ciência, né? Mas, quer dizer, a psicanálise tem uma série uma certa forma de ser, o Lacan, que é análogo ao discurso científico, né? Não que seja o discurso científico, mas tem certos princípios que são análogos. A gente só pode estudar psicanálise, fazer psicanálise, a partir de certas bases que nasceram na ciência. Mas isso não é tudo, né? O Lacan vai falar, bom, a psicanálise não é só isso, é também. Enfim, voltando para Freud, né? Deixa o Lacan de lado. Então, dessa segunda parte, Lacan, olha só, eu falho. O Freud vai falar tanto da lógica da magia, né? E ele vai falar um pouquinho da lógica do feitiço, ele diz assim, bom, os antropólogos acharam duas formas, duas lógicas de relação, duas formas que os primitivos lidam com o mundo, que os antropólogos chamaram de feitiço e de magia. Então, a primeira delas, o feitiço, é uma certa relação, é uma relação entre espíritos. Então, assim, para você enfeitiçar uma pessoa, você, de certa forma, tem que criar uma relação com um espírito, com uma alma de alguma outra coisa, né? Quer dizer, se eu quero enfeitiçar alguém que eu não gosto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, o duplo, ou a alma de uma certa planta, e vou fazer com que aquela alma daquela planta entre naquela pessoa, né? Ou eu mande alguma coisa para aquela pessoa, né? Eu mande uma outra alma, um outro duplo, para invadir aquela pessoa e bagunçar ela inteira. Né? Isso que o Freud vai chamar de feitiço a partir do Frazer. Mas aí o Freud vai dizer assim, bom, isso é a ideia de feitiço, uma relação entre espíritos, para o animismo, mas tem uma outra coisa que parece ser mais interessante e é mais comum no mundo primitivo, que ele vai chamar de magia. E magia é um dos conceitos fundamentais da antropologia, desde o começo da antropologia. Né? Quer dizer, mas o que seria magia? Né? O Freud vai dizer assim, olha, magia é uma certa prática, mas tanto uma certa ideia, uma certa prática, que tem o objetivo de promover uma transformação no mundo. Então, assim, é uma certa
um certo desejo, uma certa prática, né? Um certo desejo, uma prática, uma ideia, são as três coisas, que tem o intuito de promover a transformação no mundo, tá? Como fazer isso, né? A magia tem como característica não necessariamente você agir no mundo de maneira, digamos assim, concreta, né? Quer dizer assim, você pode agir no mundo empurrando coisas, você pode agir no mundo das mais variadas formas, mas a magia tem como característica essencial tomar justamente as ideias, né? Tem uma frase que ele pega do Fraser que eu acho muito interessante, quer dizer, tomar as causas ideais pelas causas reais, né? Ele vai dizer assim, olha, eu quero fazer chover. Para fazer chover, eu não vou necessariamente, como um cientista faria, injetar um certo elemento químico na atmosfera para fazer chover. Não, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para Deus, ele vai pedir para um certo espírito fazer chover. Né? Isso que o Freud vai chamar de magia. Então, o Freud vai definir assim, o Fraser vai dizer, foi o Fraser, acho que é o Tyler. Tyler vai dizer que magia é quando se toma uma relação de causalidade, de causa e efeito, causa e consequência, que é da ordem do ideal, ou digamos assim, que é da ordem do pensamento, e se colocam as causas objetivas, ou as causas reais, que o Freud está colocando, para segundo plano. Então, assim, eu quero deixar uma certa pessoa doente, um certo rival meu doente, quero jogar uma magia nele, por exemplo. Então, eu vou fazer uma série de atos, de práticas, que por associação, por uma série de associações, vai fazer com que aquela pessoa fique doente. Não quer dizer que eu vou lá e vou furar ela, não, nada disso. Tipo assim, uma série de práticas que vai estabelecer uma série de associações entre ideias, e essas associações entre ideias vai fazer com que aquela pessoa fique doente. Né? Isso seria algo que o Freud vai chamar de magia. E aí o Freud vai separar dois tipos de magia, que na verdade não é o Freud que faz, é o Fraser que faz, no Ramo de Ouro, tá? No livro lá que o Freud está se baseando. O Fraser vai mostrar, isso depois outros autores também vão fazer isso, tá? Na França, o Marcel Mauss e o Hubert, que ele cita também, vai fazer isso, vão fazer isso. Que ele vai assim, olha, essencialmente existem dois tipos de magia, ou duas formas de se fazer magia para os povos primitivos. Uma se dá por associação que ele vai chamar por associação de semelhança. Que aí é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com a neurose obsessiva e com como o sintoma opera. Que ele vai assim, olha, o melhor exemplo que eu posso dar é o voodoo. Você sabe os bonequinhos de voodoo do Haiti? Né? Você lembra dos bonequinhos de voodoo, né? Você faz uma espécie de bonequinho da pessoa, né? Então, assim, se você quer que a pessoa fique doente aqui né, no abdômen, no fígado, você pega lá uma agulha e no bonequinho, bem na altura do fígado ali do bonequinho, né? Então, isso faria com que a pessoa sentisse essa dor ou essa doença e aquela pessoa ficasse doente, né? Então, o que você faz? Você pega um objeto que substitui a pessoa real, né? Um objeto que de certa forma, um objeto que é semelhante àquela pessoa. Por exemplo, você faz uma réplica dele em um bonequinho, aí você coloca lá uma agulhinha e faz a pessoa sentir dor. Então, esse tipo de associação de ideias, né? O Fraser vai chamar de magia por semelhança. Ou, na psicanálise, ou na linguística, a gente podia dizer que é uma associação por metáfora. Tchanã! Olha o Lacan de novo, olha o Lacan sempre aparece. Eu tô aqui, né? Quer dizer, vamos pensar que a magia por semelhança a gente pode, por outros termos, a gente pode chamar por magia por analogia ou magia por metáfora. Você pega um objeto que não é a pessoa, é um substituto daquela pessoa, mas tem alguma coisa naquele objeto que tem relação com aquela pessoa. Pode ser uma relação de semelhança, de imagem, né? Algum tipo de relação. Mas é um substituto daquela pessoa. Então, é um tipo de magia que o Freud vai chamar, que o Freud não, Fraser, o Freud vai citar, vai chamar de magia por semelhança. Ou magia por metáfora também, né? Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois como é que funciona na clínica, né? A semelhança ou magia imitativa, também é o mesmo termo, né? Ou imitativa ou magia por semelhança. Então, você pega algum certo objeto que lembra aquela pessoa, que simboliza aquela pessoa, que metaforiza aquela pessoa. E assim você consegue promover uma certa ação sobre ela, né? Esse é o primeiro tipo de magia que o Freud vai elencar ali nessa parte do texto. É mais ou menos o mecanismo do deslocamento. Totalmente. Perfeito.
é análogo ao mecanismo do deslocamento, exatamente, né? Quer dizer, vamos pensar, só pegar um exemplo freudiano, vocês lembram lá, não sei se alguém já leu O Pequeno Hans, um dos casos clínicos do Freud, né? O Joãozinho. Então, lembra lá, o Freud vai dizer assim, por que Katsu, o Joãozinho, começa a ter medo de cavalos? Um certo tipo de, né, não só cavalo no geral, mas um certo tipo de cavalo. Né, os cavalos que passavam na rua, na frente da casa, e o pequeno Hans tinha medo de sair de casa, né, ele não conseguia mais sair de casa, porque ele tinha medo de um certo de cavalos. Então, o Freud vai dizer assim, bom, por que o Hans tinha medo de cavalos? Qual que é o problema com o cavalo? Bom, você vai ler o caso clínico e vai ver que os cavalos não são nada mais, nada menos do que né, uma metáfora, ou justamente um outro objeto substitutivo que tem relação com a figura do pai dele. Os cavalos são o pai do Hans, né? De um certo desejo, não, de uma certa relação ambivalente que o Hans tem com o pai, né? Um amor incomensurável, mas também um ódio incomensurável que o Hans sente pelo pai, né? Ele justamente desloca, o que a Thaís está falando, né? Ele desloca essas pulsões, transforma essa pulsão nesse sintoma que é o medo de cavalos, né? Bom, magia imitativa, magia por semelhança. Lembremos do nosso querido Hans, né? Lá do caso clínico do Freud. E esse é o primeiro tipo de magia. Tem o segundo tipo que o Freud vai elencar, que é a chamada magia... Bom, tem vários nomes para isso, né? Que a gente pode chamar de magia por contato ou magia por contiguidade, né? O que isso significa? É aquela tipo de magia quando você pega um fio de cabelo da pessoa e a partir do fio de cabelo dela você consegue fazer várias coisas com a pessoa, né? Mas você precisa de uma certa parte da pessoa, né? Da pessoa ou um certo objeto da pessoa, né? Então, com aquele objeto ou com aquela parte da pessoa, justamente para aquele pedaço ter uma relação de continuidade ou de contiguidade com a pessoa, era uma coisa da pessoa, né? Então, se estabelece uma relação de contiguidade, você conseguiria também agir sobre ela. Então, seria, de certa forma, olha o Lacan aí, seria uma espécie de uma magia por metonímia, né? Obviamente, quer dizer, se uma é uma espécie de magia por metáfora, por substituição, essa magia que você pega um pedacinho da pessoa seria magia por metonímia, né? Estou usando esses termos da linguística porque eles são análogos, de fato, né? É uma magia mais metafórica e uma magia mais metonímica. Né? Para quem estuda Lacan, talvez sabe que estou falando um pouquinho mais, ou quem estuda linguística sabe o que eu estou falando. Né? Então, esses são os tipos de magia que eu... Diga, é no mesmo sentido em que Freud vai trazer a condensação, então, porque o paralelo da metonímia está com a compensação. Ou não? É porque é difícil fazer esse paralelo para mim com a antropologia, né? Você só entre o Freud e Lacan é fácil. Não, mas é que, não sei, Thaís, mas a gente pode pensar, né, lembrando da noção de condensação, talvez a noção de sobredeterminação tem mais a ver com a ideia de condensação, né? Quer dizer, quando você tem um certo elemento que condensa, justamente, vários significados possíveis, por exemplo, várias partes de diferentes objetos, por exemplo. Isso seria a condensação, né? Quando você tem num objeto só, partes de diferentes objetos. Não sei, eu acho que não, em termos lógicos. Pensando sobre isso, mas é que condensar tem a ver com isso, né? Quando você tem um objeto só, contém várias características de outros objetos. É um sonho, né? Quer dizer, você tem uma pessoa que pode, na verdade, estar representando 3, 4 pessoas diferentes, né? Ou numa pessoa, você tem características de pessoas diferentes num sonho, por exemplo. Isso que o Freud vai chamar de condensação. Enfim. Quando você estava falando da metáfora, eu pensei no deslocamento, pensei justamente nos sonhos, por isso que eu lembrei na condensação, quando você falou da metonímia. Sim. Mas você está certíssimo em relação ao deslocamento. Diga, Thaís. É que eu fiquei na dúvida no sentido da... Porque o que eu tinha entendido na questão da magia é que ela tinha como um ato, e não só por isso que eu fiquei na dúvida do deslocamento. Parecia que ela tinha que causar alguma coisa. Não, mas o ato pode ser um pensamento, né, Thaís? Lembrando. A magia. Na magia também.
Sim, Ah, tá, é entendi. igual ao obsessivo, é igual ao Ah, tá, entendi, obsessivo, então tá? entendi. O ato também é um pensamento, o pensamento é um ato, né? Lembra lá depois o Freud vai falar do obsessivo, né? Quer dizer, você pensar, você que é o homem dos ratos, né? Quer dizer, aquela coisa assim, só o fato de você imaginar a pessoa morrendo, isso já implica numa profecia autorrealizada, né? Quer dizer assim, meu Deus, se eu pensei que aquela pessoa vai morrer, ela pode morrer, real oficial, entendeu? Esse é o desespero do obsessivo com relação à morte. Ele pensar já implica numa, né? Uma espécie de possibilidade de morte, né? Só pensar, não precisa agir E é o nada. que Jesus afirmou, né? Quando ele veio, ele foi aquele que desejou o mal ao seu irmão, já o matou em pensamento. Ele que para mesmo que quem cobiçou em pensamento já traiu a sua mulher, né? Tipo, É, o obsessivo é um assassino pelo pensamento, essencialmente, né? Que o Freud fala, o cara mais certinho do mundo. Ele é um gentleman, é assim, nunca faz mal uma folha, mas ele tá lidando ali com certos pensamentos na cabeça dele que ele tá matando, quer matar e tá matando um monte de gente, né? Aí é o drama do obsessivo, né? Lembrar um pouquinho lá do Homem dos Ratos. E, bom, enfim, o Freud vai falar desses dois tipos de magia. Então, o Freud vai dizer assim: olha, os primitivos, de fato, acreditam nessas relações de causalidade. Então, pegar uma parte da pessoa, influir nela. Substituir a pessoa por um objeto ou por outra coisa, influir naquela pessoa. Então, o Freud vai dizer assim, pegando o Fraser, ó, a questão dos primitivos ou dos selvagens é que eles acreditam demais no poder do pensamento delas. É isso que o Freud vai falar. Né? Quer dizer assim, como eles tomam as causas ideais pelas causas reais, o Freud vai dizer assim, a magia, a ideia de magia só existe, a noção de magia só existe porque os selvagens, os primitivos, creem no que ele vai chamar da onipotência do pensamento. Então eles vão dizer assim, olha, na cabeça deles, o pensamento deles tem tanta força, que eles acham que realmente são capazes de influir em outras a partir dessas associações. São associações de pensamento que se faz. Um boneco com uma pessoa, né? Você pega um substituto de uma pessoa através de um boneco, é uma associação de pensamento que você faz. Né? Você imagina que aquele bonequinho é aquela pessoa lá, é o fulano, é o Joãozinho. Então eu vou furar ele e ele vai ficar doente. É uma associação de pensamento. Então Freud vai dizer assim, a questão é que os primitivos ou selvagens acreditam demais nos seus pensamentos. Né? Quer dizer, Deixa eu esse é um ponto. fazer uma questão. Você falou sobre essa associação na magia. Tanto na magia, como você citou, do boneco, como, por exemplo, na magia que pega uma parte de uma pessoa, fica parecendo que seria uma questão meramente da percepção do homem antigo por ver a causalidade na natureza. Porque se nós olharmos a natureza, nós vamos ver que aparentemente ela tem uma causalidade. Você falou no início da chuva, né? O ser humano antigo ele percebia a nuvem se formando, o sol, o rio. E uma coisa também que fica bastante interessante é que você citou os ameríndios na questão usando o exemplo da caneta, mas no exemplo da caneta me parece mais uma introjeção de qualquer outra coisa. Porque a palavra alma, que talvez aí tenha um sentido mais forte, ela vem de anima. Aquilo que anima. Portanto, nós mesmos utilizamos no nosso dia a dia, aí a gente vai para Freud dizendo que nós repetimos os nossos passados, mas a gente vai numa festa, nós vemos um amigo que está mais alegre, nós vemos o quê? Nossa, fulano está animado hoje. Ou seja, está tomado por uma alma alegre. Nós utilizamos isso. Em termos de magia, embora a parte patológica vai para os obsessivos, nós mesmos temos sempre alguma coisa no dia a dia, ou uma camisa que a gente se sinta um pouco mais seguro, ou o óculos que é a nossa máscara de persona para a sociedade, ou determinadas roupas, ou determinados padrões para sair de casa. Ou seja, querendo ou não querendo,
nós que nos consideramos pós-modernos, continuamos repetindo no nosso dia a dia sem percebermos que nós continuamos a repetir o que o Freud chamaria, século XIX, do homem primitivo. Há uma repetição constante que a gente não percebe, é totalmente inconsciente. Eu acho que esse ponto que ficou interessante foi justamente na questão de nós nos repetirmos, mas a gente não perceber, porque o que fica visível é quando se torna uma patologia. Mas todos nós fazemos isso. Né? E a única diferença que eu pelo menos percebo é que há uma diferenciação, por exemplo, nas tribos indígenas, eles não têm um conceito de espírito, eles têm conceito de alma, conceito de relação. O conceito de espírito ele surge, acho que muito depois, já na Grécia, Roma, ele vai surgir depois. E ele tem um conceito daquilo que anima e a relação entre as forças da natureza, né? Que isso aí é natural. Eu estava vendo aqui, por exemplo, a Virgem de Windendorf. É isso? Isso. Que é interessante, que ela é do período paleolítico. Ela simboliza uma mulher gestante. Né? Então, quando a gente vai estudar o significado disso, ela como era um totem, né? Ela era um totem que os homens carregavam para caçar. Então, quando a gente vai perceber, o homem primitivo percebendo, você vê que é a questão de relação. É a fêmea, em todas as espécies, que dá a luz, ou seja, que gera vida. Automaticamente, o homem primitivo percebia, eu estou também fazendo que nem Freud, tá? Eu estou teorizando, percebia a planta nascendo da terra, então a terra só poderia ser uma fêmea. Então, se eu tenho esse totem comigo, automaticamente eu estou garantindo, aí a questão da sobreposição, né? Eu estou garantindo que eu tenho a capacidade de ter a fertilidade, ou de promover a fertilidade, por uma questão de relação. Ou seja, se as forças da natureza elas se desencadeiam, se as forças da minha volta se desencadeiam numa relação causal, automaticamente, se eu me envolvo nessa relação causal, um voodoo, por exemplo, é uma ação. Eu estou entrando nessa relação. Né? Então, nesse sentido, eu acho até bastante coerente para a época. Né? Bastante coerente, acho que é isso. E não só para a época, né? Porque hoje em dia, por exemplo, a gente vê, vou assistir o jogo de futebol nesse canto do sofá, porque o time vai. E colocou a cueca para lavar, então agora. E por isso que o Brasil perdeu, né? A cueca estava lavando. Eu vou dar um exemplo da minha família. Nenhuma Copa do Mundo a minha mãe pode estar na sala. Porque todas as vezes que ela chega na sala, criou-se a mítica de que o Brasil sofre um gol. É muito bom. Você tem uma espécie de desequilíbrio no cosmos. Exatamente. Olha que pensamento, vamos chamar assim, animista. Mas eu gostei muito do comentário, só um ponto assim, eu acho que é interessante pensar que eu gostei muito que você falou assim, essas coisas não estão distantes da gente, no mundo ocidental, capitalista, né? Quer dizer, muito do que a gente vive no dia a dia tem, de certa forma, práticas, aspectos que são mágicos, de certa forma, que de certa forma a gente vive como magia. Não que a gente busque a explicação dessas coisas a partir de uma teoria da magia, mas na prática, na vida vivida, a maneira como a gente estabelece relações são relações que a gente poderia chamar de mágicas, concordo plenamente, né? Claro que, agora vou assumir aqui a posição de antropólogo, tá? Um pouquinho. Claro que em outros povos, que são os povos ameríndios que eu trabalhei, quer dizer, eles têm outras teorias. Por exemplo, vamos pensar numa teoria da causalidade, né? Vamos pensar na teoria da causalidade, quer dizer, no mundo ameríndio, eles têm vou usar um termo, tá? Eles têm como axioma, como princípio, a ideia de que não todos, mas uma grande variedade de seres do mundo e do cosmos são humanos. Então, o que isso implica? Isso implica que todas as coisas que acontecem no mundo, que a gente chama de natureza,
são, de certa forma, relações de ou conflitos, ou relações de compromisso, ou relações de amizade. Então, para fazer as coisas acontecerem na natureza, você tem que estabelecer relações de parentesco, de amizade, de conflito, de guerra com esses outros entes. Então, assim, o mundo já está povoado. Então, digamos assim, que no mundo ameríndio você não tem como não fazer relação. Você já está nesse rede de relações. Então, você tem que se virar com essa rede de relações. Fazer chover, fazer a terra produzir batata, enfim, tudo isso em um mundo de negociações, de conflitos, enfim, etc, etc, etc. Só uma parte aí. Eu entendo que nesse universo que você está falando, o homem não está dissociado da natureza. Isso. No nosso caso, eurocêntrico, cristão, né, judaico-cristão, nós nos dissociamos da natureza. Uhum. Nós não somos Perfeito. seres pertencentes à natureza e dependentes dela. Eu acho que, nesse sentido, os ameríndios, eles entendem muito bem eles como parte da natureza. Por isso, eles estão prisioneiros dessa relação. Porque eles não são a parte. Nós, judaico-cristãos, acreditamos que somos a parte. Nós somos Perfeito. a imagem e semelhança de Deus, criado ou separado de tudo. Perfeito. E Perfeito. eu acho que é Perfeito. um pouco mais além. Bom, a planta não pode fazer nada, né? Então, vamos desmatar. O animal não pode fazer nada, né? Então, esse espírito colonizador que passou a ter para outras pessoas, né? Esse povo que eu julgo inferior, posso colonizá-lo, posso escravizá-lo. Porque se a gente fosse partir do princípio cristão, a gente deveria cuidar dessas coisas, mesmo que não fossem da mesma raiz. Por exemplo, eu não maltrato a natureza, não desmato, porque, bom, foi Deus que fez, era uma coisa boa, eu não deveria depredar, porque na Bíblia ele diz que a gente tem que cuidar daquilo que ele nos deu. Então, eu acho que tem muita dessa raiz colonizadora mesmo, de bom, agora então eu tenho que conquistar, eu tenho que ser mais, tenho que ser maior, eu tenho que me impor naquilo que eu consigo, e se eu não consigo, vou dar um jeito de conseguir. Acho que Nós aí temos uma também... questão... Desculpa, só pontuar uma questão só, rapidinho. Mas aí nós temos uma questão que é complicada. Porque no judaico-cristianismo nós somos a imagem e semelhança de Deus. E nós morremos, por isso Deus mata. Nós não morremos porque um diabo nos matou. Nós morremos porque faz parte da lei de Deus nós morrermos. Se eu sou a imagem e semelhança dele, eu sou seu filho, eu tenho controle sobre tudo e por isso eu posso matar as coisas. Não, porque Eva comeu o fruto. Oi, desculpa. Não, desde quando Eva comeu o fruto, ela, segundo a teoria, entrou-se a morte. Está escrito Isso. em Gênesis que eles morreriam se ela comesse o fruto, e por isso eles foram banidos do paraíso. Isso. O mito de origem da morte cristão é o fruto proibido, justamente. Né? Mas, enfim, claro, a gente vai cair uma discussão antropológica, que eu adoro, mas, enfim, mas o ponto tem um ponto que é interessante aí, é que, assim, essa relação que a gente está chamando entre humano e natureza, né? Na antropologia, a gente vai dizer, assim, que a própria ideia, a concepção de natureza, o que a gente chama de natureza, é uma concepção ocidental. Quer dizer, a própria ideia de natureza é uma concepção. Quer dizer, o que significa natureza? Natureza é tudo aquilo que pode ser objeto, é tudo aquilo que não é humano, foi chamado de natureza. Né? Quer dizer, essa separação, por exemplo, tem uma separação que é constitutiva da filosofia ocidental, que é a separação entre cultura e natureza, ou humano-natureza. Então, a ideia é que, bom, tudo aquilo que não é da ordem da cultura é por exclusão da ordem da natureza, né? Então, tudo aquilo que não foi produzido por mãos humanas, digamos assim, a gente criou uma outra palavra que a gente vai chamar de natureza, para classificar isso, né? Uma outra palavrinha. O que acontece? Uma das separações que estão dentro da separação cultura-natureza é a separação entre o sujeito e o objeto. Então, a antropologia vai dizer... Antropologia, né? Antropólogos que pensaram isso vão dizer o seguinte, olha, o que acontece é que, a partir de um certo momento da história do Ocidente, a gente começou a ver tudo aquilo que não era produção humana como desprovido da capacidade de ser sujeito. Então, o que a Thaís falou dessa perspectiva colonizante ou colonizadora, é a ideia de que, bom, eu posso
cortar uma árvore, posso destruir a natureza ou transformar a natureza, porque ela é um objeto, ela é desprovida da capacidade de assumir o ponto de vista de um sujeito, né? Porque se uma árvore, por exemplo, tivesse alma, ou tem um duplo, os ameríndios das árvores têm duplos, tá? Isso implica que você tenha que negociar com aquela árvore, digamos assim. Você tem que negociar, ou pelo menos negociar, ou você vai ter que guerrear com aquela árvore. Você vai ter que fazer guerra com ela, porque ela é potencialmente humana. Então, você vai ter que fazer guerra com a árvore. Mas a partir do princípio que a gente tira toda a característica de sujeito que aquela árvore tem, a árvore deixa de ser sujeito e passa a ser objeto. Ela é uma coisa inerte. Pois ela é viva, claro. Biólogos, bom, mas a árvore é viva. A árvore é viva, vocês têm razão. É um ser vivo, é um ser vivo. Mas ela é desprovida de assumir um ponto de vista humano. Quer dizer, ela não delibera sobre as coisas. Claro, né, a maneira como a gente pensa a árvore, tá? Tem pessoas da botânica já dizendo que as árvores se comunicam, que as árvores falam umas com as outras, tá? Na botânica contemporânea. Tem bastante biólogo falando sobre isso. Mas eu estou dizendo assim, até um certo tempo, a árvore era incapaz de estabelecer comunicação, estabelecer relações, certos tipos de relação. Só os humanos podem fazer isso. Logo, né? Logo, a gente pode fazer o que quiser com essas coisas, porque elas são objetos. Né? A terra, o rio, né? Etc. Bom, parênteses de antropologia, né? Mas é isso. Quer dizer, dentro dessa separação cultura e natureza, você também tem separação entre sujeito e objeto. Aquilo que é capaz de assumir um ponto de vista humano, aquilo que não é capaz. Logo, a gente pode abrir um buraco numa terra, a gente pode desviar um rio, a gente pode poluir um rio, né? Matar um rio. Né? Matar um rio, até a ideia de matar rio é estranha para a gente, né? A gente polui um rio. Os Krenak que eu trabalhei diziam, vocês mataram um rio, porque o rio é um espírito. O rio tem um duplo. Então, vocês mataram um rio, que é o Rio Doce, lá de Minas Gerais, Mariana. Né? Vocês mataram um rio. Como é que você mata alguma coisa que é inerte, de certa forma? Né? Você polui o rio, você não mata o rio. Né? Para os ameríndios, você mata o rio. Enfim, né? Tá vendo que tem uma certa, para a perspectiva ameríndia, uma relação entre sujeitos, digamos assim. Para o mundo ocidental, uma relação entre sujeito e objeto. Né? Enfim, mas antropologia, outra discussão. Mas, voltando lá para o Freud, tem... quando o Freud vai falar justamente nessa questão dos primitivos, eles têm uma ideia de que os pensamentos são tão poderosos que eles influem no mundo. Isso que o Freud vai chamar de onipotência dos pensamentos, né? Aí o Freud vai justamente para a clínica. Ele vai dizer assim, olha, tenho lá na minha clínica, tem um grupo de pessoas que têm esse mesmo costume, ou essa mesma prática. Assim, olha, os neuróticos obsessivos têm o mesmo princípio, né? Ou não só os neuróticos obsessivos, os neuróticos no geral. Mas ele pega os obsessivos como um exemplo assim mais paradigmático. A ideia de que o neurótico é aquele que se fia, que confia demais na potência dos seus pensamentos, ou na potência do seu desejo, ou na potência de, né? Quer dizer, a ideia de que imagina um certo mundo para mim, e aquele mundo é o mundo que, de fato, eu vivo, que eu acredito, para além do princípio da realidade. Quer dizer, a realidade não importa tanto. O que importa é a minha fantasia. Né? Então, assim como os primitivos acreditam demais na sua fantasia, que é a magia, os neuróticos acreditam demais na fantasia deles. Né? Então, assim, para fazer as minhas pulsões terem satisfação, eu vou dar para a realidade e eu vou viver a minha fantasia, porque a fantasia vai garantir que as minhas pulsões vão ser satisfeitas, né? Então, o Freud vai falar um pouquinho da neurose obsessiva, né? Vou pedir só licença um pouquinho, você posso? É que eu tenho um compromisso agora, tá muito excelente esse assunto, eu adorei, só que eu tenho um compromisso agora, eu estou atrasado 2 minutos. Eu vou ter que sair, peço desculpa a vocês, a todo mundo, tá? A próxima vez eu estou aqui de volta. Valeu, obrigado. Obrigado pelo comentário. Valeu, tchau, tchau. Que agradeço. Mas, enfim, né? Então, o Freud vai para a clínica, vai falar da neurose obsessiva, essencialmente. Essa ideia de que, bom, o neurótico é aquele que justamente se fia muito mais na sua fantasia para
dá vazão à satisfação, atrapalha. E a partir dela que as coisas vão se dar. Né? Não sei, Thaís, se a nossa parte de neurose obsessiva você quer fazer algum comentário, porque eu estou falando que nem um maluco aqui. É que eu acho que você tem tanto a acrescentar na área antropológica que eu não consigo nem, quando agora entra na clínica, um pouco. Mas porque eu acho que falta muito, pelo menos para mim, que eu vi da antropologia, ver você falando deu outro ar para uma leitura que eu já tinha feito várias vezes. Tanto que eu tinha comentado no início com o Fabiano que eu achava que Freud não tinha explicado o animismo muito bem. Achei que tinha ficado meio confuso e depois que você explicou, nossa, eu acho que Freud pressupôs algum certo tipo de conhecimento, que eu acho que foi essa a minha dificuldade. Você explicou assim, bem for dummies mesmo. Muito obrigada. Mas, vamos partir para a clínica, então, Thaís, né? Pensar um pouquinho nessas analogias que o Freud faz com a clínica, né? Porque ele vai dizer assim, olha, o princípio fundamental que ele vai chamar da onipotência dos pensamentos, essa ideia de que os pensamentos têm tanto poder e tanta força que ele é capaz de influir na vida das pessoas que às vezes estão a quilômetros de distância de você. Então, ele dá o grande exemplo que está no Homem dos Ratos, mas da neurose obsessiva, quer dizer, os obsessivos têm uma certa relação muito complicada com a morte, né? E com o fato de que a gente morre, né? Com essa grande castração fundamental que é a morte. Então, Freud vai dizer assim, olha, a questão é que, às vezes, para um obsessivo que tem uma dificuldade de lidar com um certo desejo de que uma certa pessoa morra, ou esse fato de que, no fundo, ela deseja que aquela pessoa morra. Só que é uma pessoa muito próxima, ela ama muito aquela pessoa, mas, ao mesmo tempo, lembra da ambivalência das pulsões, né? Ela também deseja, ela consegue imaginar e deseja o mundo sem aquela pessoa. Mas isso faz com que a pessoa passe a pensar ou evite pensar em certas coisas relacionadas à pessoa ou a relação daquela pessoa com qualquer coisa que lembre morte, que faz com que, por exemplo, né, só o fato da pessoa pensar que a outra pode morrer, ou se pensar que só o pensamento seria capaz de fato, na realidade, gerar a morte daquela pessoa. Né? O Freud dá um exemplo no final que eu acho muito interessante, que é da esposa que ela tem um desejo que o marido morra, né? E claro que no consciente isso não aparece, é um desejo inconsciente, tá? Uma pulsão que, né, assim, tá ali no inconsciente. E aí o marido pede para ela levar as navalhas de barbear para dar uma afiada nas navalhas, né? Ela leva as navalhas para um certo lugar e ela passa por um outro lugar que, se eu não me engano, do lado tem um serviço funerário, algo assim. E aí ela volta com as navalhas e, assim, se livra dessas navalhas. Eu não quero nunca mais ver essas navalhas. Né? Não quero nunca mais ver essas navalhas. Aí o Freud vai pensar assim, bom, é claro que no caminho até a loja das navalhas, ela passou pelo serviço funerário. E estabeleceu-se uma associação entre as navalhas, a morte e o marido. Então, de certa forma, ali, né, tocou inconsciente ali, bateu a portinha, ó esse teu desejo aí, né? Então, o que ela fez como defesa? Simplesmente colocou as navalhas na ordem do tabu, né? Então, assim, se livra dessas navalhas, não quero mais saber disso. Aí o Freud vai dizer assim, olha, essa associação entre navalha, serviço funerário, marido, lembrar do desejo de morte do marido, poderia ter acontecido das mais variadas formas, mas aconteceu porque ela passou pelo serviço funerário. Mas ela podia estabelecer outras associações que iam dar justamente nesse desejo, né? Então, Freud vai mostrando como o neurótico obsessivo, essencialmente, mas também a neurose no geral, tem uma espécie de crença, não sei se crença é a palavra, mas uma certa ideia de que os seus pensamentos são absolutamente onipotentes, eles são capazes de fazer coisas que o princípio da realidade não explica. Né? Só o fato de eu pensar já poderia gerar a morte de uma pessoa, já poderia fazer com que uma pessoa entrasse em desgraça, etc, etc. Isso são exemplos que o Freud dá em relação à neurose obsessiva. Não lembro, Thaís, se lembra de mais alguma coisa sobre essa parte?
Então, o que eu acho interessante na neurose obsessiva é que eles não têm consciência de que é uma onipotência, né? Porque, bom, se eles tivessem essa onipotência, ele pode simplesmente, então, dispensar. Penso que ela ficou viva, penso que poderia ter um pensamento substitutivo no qual pudesse consertar aquilo que ela está imaginando. Esse nome onipotência dá a sensação de que é uma coisa meio dada, né? Que a pessoa fala, bom, eu sou onipotente, então eu sou poderoso o suficiente para fazer aquilo que eu imaginar. Quanto, na verdade, é tão fantasioso que deixa o obsessivo completamente angustiado. E justamente porque ele sabe que ele não tem esse poder, ele não consegue resolver, mas de algum jeito aquilo parece que vai acontecer de qualquer jeito. Acho que o caso mais batido de todos, né? Lavar a mão, que as pessoas acham que o obsessivo só faz isso, se não lava a mão não é obsessivo. Mas eles fazem até em pequenas coisas, assim, imperceptíveis, mas é como se eles estivessem calculando, isso, aquilo, e, milimetricamente. Moni, pode falar. Oi, é Mônica. Moni, né? É o e-mail. Não, eu vou fazer uma pergunta bem idiota, tá? Porque eu não sou do ramo, sou advogada, mas eu gosto de ouvir, de participar dessas coisas, né? A paranoia, ela é o contrário, então, disso daí. A pessoa não se sente onipotente porque ela se sente perseguida. Seria isso, não? É uma pergunta bem besta, mas... Sabe que ao longo do texto o Freud fala da paranoia, né? O Freud vai comparar a paranoia a justamente a noção de espíritos, porque o Freud vai dizer assim, o obsessivo, de certa forma, ele é uma espécie de, mesmo que ele não acredite nisso, assim, né, ele não se acha onipotente, mas ele pensa como se fosse um. Então, como se fosse uma espécie de um deus, né? Quer dizer assim, realmente eu tenho o poder de fazer outra pessoa morrer, mesmo que ela não acredite nisso, mas ela repete isso, né? A paranoia é quando você projeta justamente um certo desejo para fora. Você diz assim, não sou eu, mas tem outros seres, outros objetos, outra pessoa tem esse poder, talvez. Né? Quer dizer, Freud vai dizer assim, o espírito, a noção de espírito nasceu disso. Né? Quer dizer, a ideia de que, lá no encontro passado, né? Como os primitivos não sabiam lidar muito bem com a morte, ou, por exemplo, uma pessoa que muito querida morreu, mas ela também tinha ódio daquela pessoa, né? Então, o que o Freud vai falar? O que os primitivos fizeram? Eles projetaram justamente esse ódio que eles sentiam pelo morto para os mortos. Então, são os mortos que sentem ódio de mim, do vivo, né? Então, eu projeto para fora. Porque como eu não consigo lidar com o fato de que eu odeio aquele morto, então eu vou projetar para fora e dizer que, na verdade, é o morto que é perigoso. Ele que me odeia, ele que pode me matar, né? Então, a paranoia é justamente tem uma dinâmica de projeção. Você joga para um outro objeto. Você joga para fora, né? Quer dizer, essa é a característica, digamos assim, da dinâmica da paranoia, né? Então, tem outros objetos ali, alguém está me perseguindo, alguém está me gravando, alguém a qualquer momento pode ser capaz de chegar aqui e me matar, né? Coisas do gênero. Mas é claro, estou sendo exagerado, mas a paranoia tem como princípio dinâmico justamente a projeção de um certo poder, que pode fazer, né, de alguém ou de algo que pode fazer contra mim, né? Nesse sentido. O Freud fala, inclusive, aqui, né, quando ele faz uma breve menção à paranoia. E depois ele traz justamente o exemplo do Schreber, né, quando ele vai falar sobre a noção de espírito. Mas é bom, o Schreber lá, quando vai falar da psicose, tinha mais ou menos essa constituição de mundo, né? Os raios que copulavam com ele, né? Os raios de sol que copulavam com ele. Enfim. Bom, esse é o princípio da onipotência de pensamento que o Freud vai se referir, né, em relação aos atos obsessivos e à neurose obsessiva. Que mais? Acho que tinha mais alguma coisa que tinha. Tem um ponto interessante aí, que quando o Freud vai falar da neurose obsessiva, aí o Freud vai assim, bom, por que eu estou falando da clínica se eu estava falando de homens primitivos? Tem um princípio básico aí do Freud, que é mostrar que tanto essa ideia da onipotência dos pensamentos é algo que, na história da espécie humana, na história da humanidade, isso tem o animismo como centro, né? Quer dizer, isso nasce no comecinho da humanidade, lá os homens eram animistas, no comecinho da humanidade.
Freud vai dizer assim, essa coisa da onipotência dos pensamentos em relação à pessoa, ao indivíduo, também tem um certo momento na história do indivíduo em que isso acontece, em que isso nasce. E o Freud vai lembrar que essa coisa da onipotência dos pensamentos está muito vinculada a um certo momento do desenvolvimento do eu, que o Freud vai chamar do narcisismo, que o Freud vai se, né, lembrar que é o período que o Freud vai chamar de narcisismo primário, né? A ideia de que, bom, só lembrando, né, que lembrando que quando o sujeito vai se constituindo para o Freud, as pulsões, né, ainda não existe relações de objeto, né? Quer dizer, o primeiro grande objeto que a gente ama é a gente mesmo. Isso que o Freud vai dizer, né? Primeiro, as pulsões elas estão todas, né, distribuídas assim, elas estão todas amalucadas no bebezinho, né? Então, o bebezinho não tem um certo objeto de amor único, né? Quando o bebê nasce, né? As pulsões são polimorfas, elas se deslocam de um lado para o outro. Lembram disso? Não sei se vocês já leram os 3 ensaios. Vale como recomendação, tá? Os 3 ensaios de uma teoria da sexualidade. Então, Freud vai dizer assim, olha, quando o bebê nasce, o bebê se vê, ele não se entende como um eu separado da mãe, então ele se entende como parte da mãe, uma espécie de extensão da mamãe, tá? E suas pulsões, a maneira como ele se relaciona com o mundo é toda bagunçada, toda fragmentada. Depois de um certo momento, o bebê parece né, ele se junta e ele se passa a entender enquanto um todo, enquanto um eu. E ele se passa a entender enquanto separado da mamãe. E o primeiro objeto de amor que ele tem, ou da cuidadora, né? O primeiro objeto de amor que ele tem é ele mesmo. O primeiro objeto de amor, né? Então, o primeiro objeto que ele ama de fato é ele mesmo. Depois se desenvolve o amor objetal, né? Depois você passa a amar alguém que não é você. Né? Suas pulsões são voltadas para alguém que não é você. Então, Freud vai dizer assim, essa coisa da onipotência dos pensamentos, essa ideia de que os meus pensamentos têm essa capacidade de transformar mundos, é algo que é muito constitutivo das crianças pequenas, né? Dos bebês e depois das crianças pequenas, né? Essa ideia que, por exemplo, ele vai falar assim, a brincadeira tem, de certa forma, uma maneira de ir testando a realidade, né? De ver até que ponto o meu pensamento consegue influir na realidade. A brincadeira tem um pouquinho a sua função. Isso é uma coisa que depois um outro psicanalista inglês, que eu gosto muito também, que é o Winnicott, vai desenvolver toda uma teoria a partir dessa ideia. A ideia de que a brincadeira, ou brincar, é uma espécie de começo de relação com aquilo que o Freud vai chamar de princípio da realidade, né? Então, eu vou testando o quão eu posso transformar o mundo com o meu pensamento, com a minha imaginação. Então, a criança vai percebendo que tem limites, né? Tem certas coisas que mesmo que eu imagine muito, eu não consigo mudar. E aí ela vai entendendo e vai entrando de que o mundo é o mundo, as coisas são como são, né? Mas o Freud vai dizer que a criancinha pequena, nesse momento que o Freud vai chamar de narcisismo, ou narcisismo primário, tem essa ideia de que a criança é capaz de transformar o mundo a partir do seu pensamento, né? De criar a mãe, de, através do pensamento, fazer a mamãe voltar, enfim, né? O Winnicott tem toda uma teoria sobre isso. Então, o Freud vai dizer assim, existe uma relação de analogia, ou de homologia, né? Quer dizer, eu posso dizer que, assim como o animismo está no começo da humanidade, né? Essa onipotência de pensamento no indivíduo está lá no período, né? É uma lógica do narcisismo primário, que a gente carrega a vida toda, tá? Então, o Freud dá um outro exemplo que é bastante constitutivo do narcisismo, que é justamente a paixão, né? Que quando a gente se apaixona, o amor, quer dizer, o princípio do amor é bastante narcísico. A gente cria uma certa mundo, uma certa fantasia de como aquele objeto de amor que a gente tem, aquela pessoa que a gente está apaixonada, a gente cria todo um enredo, toda uma fantasia de como aquela pessoa deve ser na tua cabeça, deve ser na tua fantasia, né? Então, assim, você cria uma certa imagem daquela pessoa, você cria uma certa imagem do mundo, da relação com aquela pessoa. É uma criação sua, uma fantasia sua, né? Conforme o tempo passa, essa fantasia narcísica vai se desmoronando, vai rachando, porque você vai conhecendo a pessoa como de fato ela é, né?
Então, aquilo vai caindo, digamos assim, aos poucos. Aí o amor se faz, o laço amoroso se faz a partir disso, justamente, né? Quando a fantasia narcísica da paixão cai. Então, o apaixonado, ainda que ele não se diga o onipotente do pensamento, o apaixonado se comporta como um onipotente do pensamento, entendeu? Ele acha que vai convencer a namorada, o namorado a fazer tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, entendeu? Eu vou conseguir. Então, o Freud vai dizer, bom, isso é uma característica justamente que vem da nossa constituição que é narcísica, o eu tem essa constituição narcísica, essa ideia que a gente pode transformar o mundo a partir da nossa fantasia, mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se dando conta que a realidade é muito maior, é muito mais, que o mundo não muda a partir do nosso desejo, né? Entre aspas, do nosso desejo. As coisas são muito mais complicadas, mais frustrantes, e a gente tem que lidar com o fato que a gente não controla o nosso objeto amoroso, que o nosso objeto amoroso não vai se comportar do jeito que a gente quer que ele se comporte, etc, 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 etc. Né? Então, Freud vai dizer assim, os selvagens têm justamente esse tipo de relação com o mundo, a ideia de que eles têm um controle sobre o mundo, né? Uma certa ideia de controle. As crianças também, os apaixonados também, e os neuróticos também. Né? Eles têm essa ideia, uma fantasia de que eles podem controlar certas coisas ou estabelecer certas associações que a realidade vai dizer para eles que não. Não é assim que a banda toca. Não é isso. Né? Que é justamente que nós analistas fazemos de vez em quando, de vez em tanto, né? Que é justamente fazer furo nessa fantasia, dizer, olha, será mesmo? Será mesmo que essa associação é assim? Será que a pessoa de fato é assim, se comporta assim? A gente vai fazer do furo. Então, Freud vai estabelecendo essa relação entre o indivíduo, né? O animismo do indivíduo seria justamente a sua constituição narcísica, né? Quer dizer, todos nós carregamos esse narcisismo primário, não importa, isso vale a vida toda. Quando a gente se apaixona, isso volta da gente. Mas o ponto é esse, né? Quer dizer, o animismo do indivíduo está lá no narcisismo e o animismo da espécie humana, da história da espécie humana, está lá no começo da humanidade, né? Essa relação que o Freud estabelece. Né? Uma relação entre ontogênese e filogênese, para usar um termo bastante freudiano, né? Quer dizer, lembrando, né? Termos da biologia, ontogênese, a história do indivíduo, e filogênese, a história da espécie, né? Então, há uma relação direta, homóloga, entre ontogênese, a história do indivíduo, ou a história da pessoa, e a história da humanidade da espécie. Tem algo que a gente carrega no nosso psiquismo que é da história da espécie. Isso que a gente é assim. Isso que o Freud está defendendo. Tem certas coisas que a gente carrega que não é só a história do indivíduo que explica, né? As fantasias neuróticas do indivíduo, né? As fantasias inconscientes do indivíduo. Tem certas coisas que talvez a história da espécie explique, não só a história do indivíduo e da maneira como ele construiu certas fantasias, né? Do que ele viveu durante a vida. Tem certas coisas que só a história da espécie consegue nos explicar, mas tem uma relação direta entre a história da espécie e a história do sujeito, tá? Isso é uma coisa que o Freud vai defender até o fim da produção dele. Até o fim da vida, ele vai sempre estabelecer essa relação entre filogênese e ontogênese. Tá? Isso é bem importante na obra freudiana. Tinha certas coisas que têm a ver com a espécie humana, para além do indivíduo. E é o Diga, que nos Thaís. permite dar algum tipo de, não sei se cientificidade é a palavra, mas algum tipo de teoria para a psicanálise, né? Porque apesar de ficarem dizendo é caso a caso, não é só o caso a caso. É muito importante que seja o caso a caso, mas a teoria está aí para isso, né? Não é o caso a caso, tanto faz o que escreveram, esse é meu paciente, na minha clínica eu resolvi que do jeito que eu atendo lá, não é assim que funciona. Exatamente. Eu acho que de certa forma, faz a psicanálise ser possível, porque a psicanálise também é uma antropologia no sentido, também é uma teoria sobre o humano. O que é o ser humano? A psicanálise também tem uma certa pressuposto do que é o ser humano, né? Sim.
a gente psicanalistas, né, Thaís, a gente acredita em certas coisas de como o ser humano é. Tem certos pressupostos, né? A linguagem, né? A maneira como a gente lida com a linguagem, como a gente escrito na linguagem, agora falando mais lacanianamente, mas tem muitas psicanálises, mas tem certos princípios que talvez conectem todas, quer dizer, a ideia de inconsciente, quer dizer, tem um princípio que, para ser psicanalista, que você precisa, acreditar é uma palavra engraçada, mas de certa forma acreditar, porque, né, é a ideia de que nós temos algo como humanidade, né, que Freud chamou de inconsciente, seja estruturado como linguagem, sim, como dentro de cada indivíduo, tem alguma coisa que está para além do eu, para além da consciência e da percepção, que nos constitui, que a psicanálise vai chamar de inconsciente. Quer dizer, isso é um princípio antropológico dentro da psicanálise. Se você não trabalha com a ideia de inconsciente, você não é psicanalista, você é alguma outra coisa. Né? Sei lá, outra coisa, terapeuta de outra coisa, psicólogo, sei lá. É, sim, né? O inconsciente é o centro da psicanálise, além de outros, né? É muito difícil ser psicanalista sem pensar na ideia de pulsão. Quer dizer, tem certos conceitos fundamentais que você só é psicanalista se você trabalhar com essas ideias, senão não tem como. Você vai ser outra coisa. E tudo bem ser outra coisa, tá? Estou dizendo assim, quem faz psicanálise, quem quer ser psicanalista, tem certos princípios antropológicos que são básicos. E isso que o Freud está dizendo aqui, de certa forma. Assim, olha, tem certas coisas que são constitutivas do humano. E é com isso que a psicanálise trabalha. Essa noção de narcisismo primário, claro, quer dizer, Freud vai dizer assim, o princípio da constituição da gente como eu, né, essa ideia de que quando a gente se dá conta que a gente é um corpo, que a gente se separou da mamãe, e a maneira como a gente pensa isso, a maneira como os sujeitos vivem isso, quer dizer, isso são coisas que a psicanálise trabalha e precisa levar em conta. Né? Quer dizer, uma certa teoria da constituição do sujeito em Freud, uma certa teoria da constituição do sujeito em Lacan. Né? Quer dizer, tem certos axiomas, pressupostos que a gente precisa levar em conta quando a gente faz psicanálise. A noção de falta, enfim, diga, Thaís. Que na biografia dele a gente consegue ver aquilo que ele julgava não flexível, negociável, aquilo que ele não julgava negociável, né? Principalmente com os discípulos dele. Ah, então tal coisa. Bom, isso aí não tem jeito nenhum de ser junto com a minha psicanálise, então fora. Vamos cortar relações, não quero mais falar com você, minha psicanálise não é isso aí. Exatamente. Jung vai criar alguma outra coisa, não é isso? O Abraham, o Jung, quer dizer, né? Quer dizer, o Adler, vocês estão fazendo outras coisas, não é psicanálise. Né? Tem certos princípios que fazem a psicanálise ser psicanálise. E isso vale para todas as ciências e todos os saberes, tá? Tem certos princípios que são axiomáticos, e tudo bem. A antropologia é antropologia porque tem certos princípios. A psicanálise é psicanálise porque tem certos princípios. E a psicologia histórico-cultural e a Gestalt e a psicologia analítica e etc, etc, etc. Né? Então, é sempre bom pensar o porquê que a gente, quem é psicanalista, tá? E quem quer fazer psicanálise, por que Katsu a gente é psicanalista? Né, Thaís? Assim, mas por que eu virei psicanalista e não qualquer outra coisa? Né? Isso é bem importante. Né? O que a gente está fazendo aqui? Enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? Exatamente, já mas estamos no se alguém fim. quiser algum comentário, pergunta. Comentário, gente, eu falei muito, mas questões, se alguém tem alguma questão, apontamento sobre o texto. Não sei. Não sei se deu para entender os meus devaneios, os devaneios da Thaís, e não sei de quem mais, se ficou claro. Podem falar, não ficou claro, ficou terrível. Tudo bem também. A gente melhora. Mas não sei, eu acho que são várias, tem outras questões que eu não falei. Esse texto dá pano para manga. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem fazer, tá? Em relação à parte do animismo. E a relação com a neurose obsessiva, com a neurose. Tem outras implicações clínicas, pensar nisso também.
Mas a gente pode deixar também para o último encontro. Boa noite. Diga, João. Tá dando para ouvir? Pronto. Eu queria falar duas coisas, na verdade. Eu acho que o que tem ficado para mim lendo esse texto é que não dá para estruturar essas três fases de uma forma muito distante, como se o animismo, a fase científica e a fase religiosa e a científica fossem momentos extremamente separados, porque eu acho que quando o pessoal lê Freud, né, eu também tenho esse costume, às vezes aí eu paro e falo, olha, eu acho que não é tão estruturado dessa forma, acho que as coisas estão conversando e estão acontecendo ao mesmo tempo, inclusive em algumas situações. Tem uma pensadora que é ativista indígena, Geni, que ela fala muito sobre totem tabu, inclusive, porque toda essa relação, né, que Freud faz sobre não ser a fase científica desses povos originários, desses povos primitivos, né, e traz essa relação de que é como se essas pessoas não fossem desenvolvidas, sendo que essas pessoas ainda existem, né? Tipo, hoje em dia no território brasileiro, tem muitas pessoas que estão pensando dessa forma, que vivem dessa forma, que têm uma relação com o rio, com os animais, como se fossem irmãos. Então, eu acho que é um cuidado mesmo que a gente, enquanto leitores de Freud hoje, né, tem que ter com a teoria, ao passar a teoria para frente. E a outra coisa que eu queria falar é sobre a neurose obsessiva, de um exemplo que chegou até mim na clínica, assim, é uma coisa bem, bem simples. Porque essa onipotência dos pensamentos, às vezes, parece que é uma sensação de poder, de que eu vou pensar algo e isso vai se realizar. Mas é muito do medo disso se realizar, então sequer quero pensar nisso. E esse sequer quero pensar nisso é justamente a crença de que se pensar, vai acontecer. Exato. E aí essa determinada pessoa trouxe uma situação assim, ela estava dentro de um relacionamento não monogâmico, e o medo era de sequer pensar, de visualizar a pessoa ficando com outra pessoa, né? Porque ela já ficava em pânico com aquela sensação. Então, tipo, é um pouco sobre esse lugar, né? De sequer querer pensar em alguma situação, porque inconscientemente acredita que aquilo vai se realizar, né? Acredita Perfeito. que a capacidade do pensamento é plena e que vai fazer realizar a situação. Bem legal o teu comentário, João, te agradeço. Só em relação ao teu primeiro ponto, eu acho que você tem toda a razão. Lembrem que, claro que o pensamento do Freud tem um princípio evolucionista, claro, começo do século XX, antropologia evolucionista, bom, as coisas que eu falei. Mas lembre que o próprio Freud, quando eu falei do narcisismo, Freud vai dizer, olha, vocês crescem, viram adultos, mas o narcisismo primário fica. Não é assim, vocês não passam de um estágio para o outro, assim, né? Tem certos momentos da vida, é isso que o Freud vai falar sempre, né? Quer dizer, olha, o que é a neurose? É justamente, tem uma lógica, uma das lógicas da neurose é a lógica da fixação, né? Não só é fixar em certos objetos, mas também de uma certa regressão ou fixação em outros momentos da constituição do sujeito, né? Quer dizer, o Freud ele vai construir a constituição do sujeito de uma forma, de certa forma, evolutiva. Mas, em muitos momentos, para o sujeito, elas são concomitantes, elas são, assim, num certo momento da vida, a infância, o narcisismo primário, bate à tua porta, entendeu? Tá lá, assim, você pode ser a pessoa mais consciente do mundo, né, intelectual, seja lá o que for. O narcisismo bate à sua porta. Né? Quando você, eu gosto muito dos exemplos do Freud, dizer, quando você, eu acho o amor uma discussão muito legal sobre isso, né? Quer dizer, o que acontece quando a gente se apaixona? É sensacional, quer dizer, é isso. O Freud diz assim, olha, quando a gente se apaixona, a gente se encontra numa situação de fantasia tão forte, mas tão forte, que a gente constrói o mundo da maneira como a gente quer, da maneira como a gente deseja, e acha que o mundo tem que ser assim, que o outro tem que se comportar daquele jeito. Como o outro nunca se comporta do jeito que eu quero que ele se comporte, né? Aí que a coisa começa a ficar boa, justamente legal, que daí você percebe que o outro é o outro, né? Aí fica legal, aí o amor se faz. Mas quando a gente se apaixona é duro, porque o outro sempre vai quebrar a tua fantasia. Sempre vai quebrar. Tem um ponto, se apaixonar é isso aí, não tem jeito. E outra questão sobre o tempo que o João Lucas trouxe, é realmente um
problema essa concepção de desenvolvimento, depois o outro, tanto que muitos anos depois Lacan vai bater muito nessa tecla, dizendo, gente, o tempo no conceito dele, o tempo é lógico, ele não Lógico, é depois o exato, outro, e depois o outro, é assim, para o inconsciente foi há 20 anos, mas está sendo agora. exato. Quer dizer, Mas como a gente pensa cronologicamente, é um exercício mesmo. Principalmente quando a gente pensa a teoria, tentar tirar termos que, por exemplo, levem a pensar cronologicamente. É um exercício até que a gente consiga sair dessa forma natural que a gente pensa as coisas. exatamente. É porque as nossas reflexões sobre o tempo ainda são muito provenientes do século XIX, né? O tempo da história, o tempo do indivíduo, o tempo da ciência, elas carregam muito uma certa concepção evolutiva mesmo, até hoje, no senso comum, né? Mas, João, só lembrando, outra coisa que o João falou, que eu achei interessante, é assim, falou sobre essa coisa do primitivo, do civilizado, dos povos originários. João, também não se preocupe, porque na antropologia esse texto do Freud já foi sumariamente destruído várias vezes, né? Assim, eu, como antropólogo, quer dizer, assim, isso não é vamos pensar assim, a partir da antropologia do século XX, isso não é um bom texto de antropologia. Né? Quer dizer, a antropologia depois fez reflexões muito mais interessantes, pertinentes e complexas sobre magia, sobre animismo, né? Quer dizer, são as limitações do Freud, e é isso. Tá tudo certo. Né? Ele era limitado por uma certa antropologia que ele lia muito, que depois outros antropólogos vão fazer outros apontamentos, fazer outras coisas que vão deslocar essa antropologia bastante evolucionista. Ainda bem, né? Então é sempre bom lembrar que essa antropologia do Freud, essa antropologia do Freud aqui é do século XIX, tá, gente? E aí depois teve mais de 100 anos de antropologia depois, tá? Isso é bem importante falar. Enfim, não deixa de ser interessante. Mas é isso, gente. Então, daqui a 2 semanas, né? Daqui a 15, daqui a... Dia 18? Dia 18, né, Thaís? 18, Acho que é. 18 vamos com o ensaio mais longo, mais polêmico, o mais interessante, talvez o mais importante para a história da psicanálise, que é o mito da horda primitiva, né? O assassinato do pai. Então, esse vai ser o nosso último texto. Então, é isso, gente. Então, agradeço a todos e todas, né? Fiquem bem, vai se falando. Mandem questões, dúvidas, se vocês tiverem. Só mais uma coisa, lembrando que temos, a gente do Bergassi, temos o nosso curso de introdução a Freud, tá? Que tá semana que vem, né, Thaís? Isso, começa dia 10. Isso. A gente vai postar lá de novo as instruções, mas é isso, a gente está dando um curso de introdução a Freud, com várias temáticas em relação à obra freudiana, e aí a gente vai trabalhar com vários textos, tá? Então é isso, mas aí colocamos mais informações depois. Isso aí, pessoal. Então, boa semana e a gente se vê. Até mais.